Bom dia a todos, tudo bem? Hoje aqui eu vou fazer uma série de perguntas, né, num bate-papo aqui com o professor Gonçalo José Machado Júnior, que por acaso é meu irmão. Ele vai se apresentar aqui e vai dizer suas qualificações. Bom dia, Júnior, tudo bem? Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos que estão aí vendo o vídeo. Eu sou o professor Gonçalo José Machado Júnior, sou graduado na UEL, especializado em ensino de História Social. A minha graduação se deu nas Ciências Sociais, por isso eu sou formado para ser professor de Sociologia, de Ciência Política e de Antropologia. Ministro aulas na rede pública estadual, sou concursado e dou aula no Colégio Champagnat. Ministro aulas na rede federal, no Instituto Federal de Londrina, e também em escolas privadas, uma escola de pré-vestibular na cidade de Maringá. Legal, Júnior. É uma coisa assim, uma curiosidade colocar aqui, né, que eu saio na rua e os adolescentes, assim, já ou pessoas até com uns 20 e poucos anos, me param na rua e perguntam assim, professor Gonçalo, né, que a gente se parece muito, né? E eu vejo que você é muito querido aí no meio estudantil. Então, por isso que a gente está fazendo essa conversa aqui, porque eu acho que é importante o assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Bom, vamos lá, Júnior, vamos conversar com alguma... Desculpa, eu chamo você de Júnior, porque a gente é irmão, né? Então eu vou chamar você de Sim, Júnior, daí você pode me chamar de eu até Gil. já expliquei, eu até já expliquei essa história para os meus alunos em relação ao nome, eles já sabem disso. Ah, então tá. Você pode chamar de Gil também, que o pessoal sabe que na família a gente tem essa facilidade. Bom, Júnior, eu vou fazer algumas perguntas aqui, né? E aí você responde, fica à vontade aí, você pode colocar sua opinião, a gente vai bater um papo aqui sobre o assunto, tá ok? Ótimo. Então, vamos lá. A primeira pergunta, vamos lá. Dentro das minhas propostas está a educação voltada ao emprego, onde eu vejo um ambiente em Londrina de empresas com vagas disponíveis e que não conseguem contratar mão de obra qualificada, principalmente na área de tecnologia da informação. O que você teria para acrescentar como professor aos seus alunos a respeito desse tema? A educação voltada ao emprego? Então, Gilmar, a educação é um processo complexo, né? Ela não é um processo que dá resultado de hoje para amanhã. Então, nós normalmente eu costumo dizer o seguinte para os jovens: o ensino médio, quando o jovem chega no ensino médio, o estrago já está feito. Então, nós temos que cuidar mais e melhor, no caso aí, por exemplo, do vereador, da vereadora, do ensino infantil, do ensino fundamental. Perfeito. Até o Fundamental 1 é uma responsabilidade da Prefeitura, na Secretaria Municipal da Educação. A partir dali, no Fundamental 2, ensino médio, é responsabilidade do Estado do Paraná. Perfeito. Então, nada impede que essas duas dimensões políticas, do município e do Estado, possam trabalhar juntas, principalmente quando as vereadoras e os vereadores possam dialogar com os deputados e as deputadas e também com as instituições escolares. Então, é necessário começar cedo. Então, é Perfeito. necessário preocupar o seguinte: alguns alunos, algumas alunas, algumas crianças não precisarão trabalhar cedo, outras precisarão. Outras não irão querer trabalhar cedo e outras vão querer. Então, é necessário que a escola oferte essas oportunidades, tanto aqueles que não precisam, como aqueles que precisam, como aqueles que querem, como aqueles que não querem. Uhum. E principalmente ao jovem, que é comum na juventude, que nem sabe exatamente que caminho seguir. Então, a qualquer tipo de processo educativo, na educação, a partir do fundamental. Que infantil é um outro processo pedagógico, né? E há anos atrás eu fiz uma pesquisa muito rápida em relação à Secretaria Municipal de Educação, em relação aos conteúdos programáticos, e era extremamente interessante. Agora, nós já temos uma base nacional comum curricular para o ensino infantil, para o ensino fundamental. Ainda não temos aprovada, consolidada, para o ensino médio. Então, é necessário dialogar com essas necessidades da sociedade, dos pais, das escolas, dos jovens e também do mercado. No seu caso, espero que tenha sucesso na eleição. Uma vez eleito, aí é muito necessário, é muito importante que os vereadores, que as vereadoras dialoguem com as escolas, com as pessoas que estão dentro das escolas, que são os professores, os diretores, as pedagogas, os pedagogos, principalmente as crianças, que são os alunos, e os seus pais. E propondo essa possibilidade. Não é um processo rápido, porque tudo aquilo que envolve educação é necessário legitimar, regulamentar, aprovar nas leis, mas é possível. Uhum. Então, eu costumo sempre dizer, não dá para nós começarmos a discutir educação para ter um resultado no final do ano. Sim. Não é assim. É um processo lento, mas tem que ter início.
Sim. Então, nós temos muitas iniciativas de boa vontade, muitos projetos isolados em algumas escolas, mas que não necessariamente dialogam. Então, Então, quando... por Pode falar. exemplo, eu comentei com você esses dias aí, porque eu participei do Conselho Municipal das Pequenas Empresas, Micro e Pequenas Empresas aqui em Londrina, que é tocado aqui pelo Sebrae, e existe um projeto chamado JEP, né? Quase igual ao JIP, mas é JEP, é JEPP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E você falou, aqui na Secretaria da Educação, eles colocam esse tema de empreendedorismo dentro da escola da primeira à quarta série, foi o que você falou. Começando a instigar ao aluno para ele entender o que é o trabalho, não só para ele ser empresário no futuro, e sim para ele entender o que é, como é que funciona, né? Esse meio de empresariado, onde tem o trabalho e o emprego. Tá? Então, ele consegue ter conhecimento do que é dentro da matéria. E eu tenho um projeto interessante, que é tornar esse projeto JEP uma lei municipal, para que ela fique para sempre no município, porque ela está funcionando muito bem, é um destaque no nível nacional, né, porque esse programa JEP ele é um programa do Sebrae Nacional, e também eu queria ampliar, né? Então essa é uma proposta minha que você falou, a longo prazo. E depois, estando como vereador, além dessa proposta da lei, fazer a conversa com os órgãos do governo estadual para ampliar, né, esse estudo, porque, como você falou, é a longo prazo. Está dando certo aqui em Londrina, do primeira à quarta série, mas a gente pensa em ampliar, já fazendo relações com o governo do estado. Então, você acha que isso é uma oportunidade, né? Inclusive, eu quero ampliar para a tecnologia da informação, empreendedorismo e TI, porque hoje em dia ninguém fica sem a tecnologia da informação. Isso faz um padrão, vai ser uma matéria que vai ter que ser estudada, a grade vai ter que mudar, na minha opinião, para que isso seja inserido na escola. Porque nem todo mundo vai ter acesso a cursos pagos. Então, se você colocar isso na escola pública, ele vai já inserindo, né, na parte da educação dele a parte de tecnologia da informação. Nem que seja para utilizar ferramentas, mas também desenvolver ferramentas, que é o que o mercado também está procurando, de trabalho. O que você acha? Eu entendo como a ideia é muito boa. A cidade de Londrina é uma cidade que já tem um perfil, de certa forma, empreendedor. A nossa economia está muito fortemente estruturada nas relações da agropecuária e da prestação de serviço. Não é uma cidade industrial. Então, eu vejo até com preocupação quando alguns candidatos falam em industrializar Londrina. A industrialização, esse período já foi. Lógico que algumas iniciativas podem ser importantes, mas a área da tecnologia da informação, que também funciona como uma prestação de serviço, ela tem um caminho muito maior para ser ainda desenvolvido. Então, é um processo que está ainda em surgimento. Além do que as relações de trabalho, de emprego produzidas nesse setor, além do seu próprio desenvolvimento intelectual, geram baixo impacto no próprio meio ambiente. Então, há muito espaço para desenvolver nesse sentido. Além do que a cidade de Londrina tem empresas ligadas nessa área, há uma predisposição política de ampliar esse processo. Nós temos 2 universidades públicas de qualidade, sim, presentes aqui, que pode, através dos seus cursos, colaborar nesse desenvolvimento, além das universidades privadas. Então, tem um campo fértil a ser aí, como é que eu vou dizer, cultivado. E a cultivação desse campo se dá através do campo das ideias e das gestões práticas. Nas escolas, nós nos preocupamos muito, principalmente nós que somos professores da área das ciências sociais, com a expressão empreendedorismo, e até um certo preconceito nosso nessa área. Então, conversando com você em outros momentos, eu disse que, primeiro, é necessário que todos nós deixamos de lado esses preconceitos, tanto na área da educação como na área do mercado. É necessário dialogar. Sim. Não tem nada que impeça esses diálogos. Com certeza. Então, quando você diz que falta uma mão de obra qualificada nesse sentido, é que muitas vezes o jovem, principalmente o jovem pobre, ele não se vê presente na universidade. Entendi. Então, é necessário que isso seja colocado na própria educação e também através dos próprios empresários. É possível, através de um processo claro, que tenha objetivos que sejam factíveis e são, que o jovem se veja na universidade. A universidade também tem que se modernizar em relação a isso.
Perfeito. Nos últimos anos, infelizmente, nós vimos uma série de ataques às universidades, ataques equivocados, que geraram preconceitos de lado a lado, que é um problema muito sério para a nossa cidade. Uhum. Sim. Eu costumo dizer em sala de aula, falei, vocês sabem que aqui em Londrina nós temos 2 universidades, você não paga nada para estudar? A UEL e a UTFPR. Não, professor, mas é muito difícil. Eu falei, não é tão difícil. Então, eu já vi muitas vezes jovens pobres se organizando para pagar um curso numa universidade privada, e eu não tenho nada contra a universidade privada, desde que o jovem tenha condições de pagar, ou seja, de sua própria escolha, Sim. mas que não se vê presente na universidade por uma série de falhas, inclusive nossa, da educação, e assim por diante. Falta esse diálogo. Também todos esses lados, mercado e academia, vão ter que deixar as armas dos preconceitos de lado e dialogar. Uhum. Esse diálogo é importante para todos. Sim. E é possível de ser feito. Ao meu ver, creio que ao seu ver também. Sim, com certeza. Inclusive, nós como empresários, né, eu tenho comentado bastante com o pessoal que hoje em dia, principalmente na área de tecnologia e informação, eu falo muito disso porque é a área que eu atuo há 17 anos, nós quebramos a barreira de curso superior. Pra você ter uma ideia, em 2003, quando eu montei minha primeira empresa, eu via pessoas formadas, engenheiros com qualificação ruim na área. Então, eu comecei a instigar o pessoal, eu sou hoje o presidente do Sindicato Patronal da Indústria de Software, eu comecei a instigar os empresários a pegarem mão de obras de alunos de segundo grau, para treinarem ele tecnicamente. E aí surgiram também os cursos técnicos, né, voltados para a área de tecnologia da informação, que hoje o Senai e o Senac oferecem. Né? Então, hoje em dia, quebrou-se um pouco o paradigma, por isso que eu falo que a integração com a periferia, com o pobre, tem que ser maior, porque não está mais esse estigma que a pessoa, para ganhar bem profissionalmente, teria que fazer um curso superior. O curso superior esse seria o complemento necessário de uma formação. Então, a ideia que eu defendo aqui é que quem queira um bom emprego, que tem hoje vagas, Júnior, pra você ter uma ideia, aqui em Londrina, eu falo para o pessoal não acredita, mas tem multinacional aqui em Londrina que está com 300 vagas abertas sem mão de obra qualificada. E dizendo o seguinte, se a pessoa tiver um conhecimento básico de um ano, de um curso técnico, ele consegue, e falar uma segunda linha, que é uma próxima pergunta que eu vou conversar aqui, ele consegue um emprego. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu pretendo, já falei algumas vezes aqui na Câmara de Vereadores, que eu frequento aqui junto com o presidente, né, alguns vereadores, que nós devemos quebrar essa bolha de dizer que a tecnologia da informação, que é onde o caminho que Londrina está indo, é grande, porque a tecnologia da informação ela é uma vertical que atende todas as áreas, todos os órgãos, todas as áreas verticais, né, do mercado. E eu falo o seguinte, que devemos quebrar essa bolha, porque não tem profissionais bons só aqui no centro, Gleba Palhando, aqui na área central. Existem bons como é que eu falo, diamantes a serem lapidados na periferia. Eu sei porque já passou pelas minhas mãos como empresário, pessoas boas da periferia que foram lapidadas e são os melhores que eu tive tem alguns casos que foram os melhores, né? Da UTFPR mesmo, eu já tive bastantes alunos lá, estagiários, eram bons alunos, da UEL, né? Então esse preconceito tem que ser quebrado, porque não precisa necessariamente você ter um curso superior para você arranjar um emprego, mas eu acho que a formação da base forma o profissional para o mercado, e o mercado absorvendo esse profissional, ele consegue atingir o objetivo dele, que é se formar numa faculdade posteriormente. Né? Eu acho que dando o apoio da base para ele, ele consegue ir para frente. Júnior, obrigado aí pela pergunta aí. Vamos para a segunda, cara. Porque... Só complementando, Gil, eu entendo aí o seu olhar em relação ao curso técnico, e ele de fato é necessário. Uhum. Eu trabalho numa instituição que tem a graduação do ensino médio integrado ao ensino de informática, que é o Instituto Federal do Paraná. Sim. E praticamente todos os formados no curso já encontraram emprego. Sim. Então, e quase que 80% dos nossos alunos entram através de uma política de cota social também. Então, vem a grande parte das camadas mais populares. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, para os jovens, você precisa trabalhar
Não, eu não preciso. Bom, então aí você vai ter uma liberdade maior de escolha. Você precisa trabalhar? Precisa, professor. Além de precisar, eu quero. Falei, legal. Então, o curso técnico vai te resolver esse problema agora de imediato. E o jovem, tendo a renda, tendo um Isso, salário, isso. ele vai ter uma motivação maior. Então, eu sempre costumo dizer, cuidado, não pare por aí, porque há um nível de salário diferente em relação àquele que tem uma graduação técnica, sendo ele um bom profissional, uma boa profissional, e o nível de renda, até mesmo no futuro empreendedor, se for esse o seu caso, com uma qualificação na formação. Então, na própria característica da cidadania do jovem, é importante que ele entenda. Um curso técnico vai qualificá-lo já, principalmente se nós temos aqui empresas que dialoguem com essas instituições de ensino, que também possam estabelecer parceria de bolsas, Sim, já que as claro. bolsas em relação ao espaço público, ao governo público, municipal, estadual, federal, os recursos estão muito baixos. Então, é possível que as empresas possam colaborar nesse sentido num nível muito mais ágil em relação à burocracia governamental, que você sabe que é um pouco complicado. Sim. E aí, para o jovem mesmo, falar, bom, isso aqui, nesse momento, está legal, eu posso aqui, durante alguns anos, transitar nessa relação, mas eu também preciso me qualificar mais, Com certeza. e essa qualificação necessariamente perpassa pela universidade. É isso que eu falei. Ele pode começar a trabalhar, aquele que realmente, como você falou, necessita e quer trabalhar, ele fica uma base para que ele consiga fazer a faculdade. Isso eu falo para meus filhos, né? A faculdade eu acho Sim. essencial. Você tem que fazer uma, duas, três, mas se você não tiver a base que sustenta a parte essencial, né? Que é As condições, as hein? condições de sobrevivência, você não vai conseguir chegar. Então, você não, Sim. eu defendo que a pessoa tem que começar, como você falou, que a pessoa que não pode deixar de trabalhar, uma pessoa que precisa trabalhar, uma pessoa que queira trabalhar, comece na área técnica Sim. e depois vai aprimorando. Isso aí é fantástico. Eu sempre apoiei isso na minha empresa. Bom, Júnior, vamos lá para a segunda pergunta aí.